e todos nós, não é, literalmente, de modo efetivo, a ter um cuidado em buscar a vida eterna e andar segundo esse princípio. Isto é, o Senhor exorta a igreja a amar e buscar a vida eterna, como aquilo que Ele tem e um modo de vida que Ele produz. Nesse sentido também, né, Ele vai admoestar a igreja na matéria da salvação, né, e dizendo o seguinte: não siga a multidão, não siga a multidão, não siga a maioria nesse contexto, né? Normalmente ele fala aqui maioria como multidão mesmo, tá certo? Porque esse caminho que ele chama de, como diz o verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho para a vida, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí ele diz: olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, seguir um caminho que leva à vida e um caminho que leva à morte, à própria destruição. Ele exorta para que a igreja do Senhor busque a vida eterna, não é, quanto aquilo que crê e no modo como ela vive. Nesse sentido, irmãos, 5 pontos nós vamos trabalhar, e o que nós vamos fazer, claramente, como é bem detalhado esses assuntos, nós vamos dividir isso em algumas quartas-feiras, certo? Hoje nós vamos trabalhar 2 pontos apenas, certo? Que são aqui fundamentais. O primeiro ponto é, certo, o contraste que existe entre as 2 cidades e os 2 reinos, certo? O segundo quais são essas distinções dessas cidades e desses reinos que levam à destruição. E aí, na terceira, nós vamos trabalhar qual é a condição e a propriedade desses 2 caminhos. O quarto, o que os homens praticam nesses caminhos. E quinto, não é, o que os homens devem fazer para que possam alcançar esses caminhos, chegar ao caminho estreito. O que é que eles devem fazer? Então, hoje, particularmente, nós vamos lidar com um contraste dessas 2 cidades, certo? E depois a distinção dos caminhos que essas cidades, esses 2 reinos conduzem, como é que eles são conduzidos e como é que eles vivem, certo? Os que caminham por esse caminho largo. Ora, olhando ainda para o texto, e aí o nosso ponto primeiro, irmãos, né? Essas 2 cidades, elas são lugares distintos, que são ordenados por Deus para ser a habitação eterna de toda a humanidade depois dessa vida, onde inequivocamente toda a humanidade vai chegar ou em um lugar ou em outro. Então esse é o caminho que vão seguir. Então, de acordo com essa verdade, né, você vai dizer o seguinte: como é que eles vão alcançar isso? De acordo com o que eles praticam nessa vida, ou no seu corpo, ou na sua jornada. E a Escritura nos mostra claramente, irmãos, por exemplo, que a Escritura fala do reino dos céus, mas por outro lado ela fala das trevas. Por exemplo, no capítulo que se segue, né, por exemplo, você pega o verso 11 e 12, você vai encontrar essa expressão. Você vai encontrar, por exemplo, em Lucas, no capítulo 16, verso 23, que é quando narra ali a história do rico e do Lázaro. Ele diz assim, olha, ele descreve o seio de Abraão e o outro fogo do inferno. Sempre ele lida com essas 2 realidades. O Evangelho faz assim. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, eles são descritos assim: um é chamado a cidade de Deus, o outro é chamado lago de fogo. Um é chamado a cidade de Deus, o outro é chamado lago de fogo. E normalmente eles são reduzidos a isso: um é chamado de céus, outro chamado de inferno. Então esses são lugares distintos, não é? Então são 2, esses caminhos e esses lugares são distintos, e eles levam os indivíduos para os lugares que estão caracterizados pelo modo como eles vivem. Então, por exemplo, um leva para a vida, o outro leva para a destruição. O caminho estreito leva para a vida e o caminho largo leva para a morte.
Significa aqui a palavra vida no texto. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. O que é vida aqui? A vida aqui, irmãos, significa o estado abençoado do homem no qual ele vive em comunhão com Deus e tem o seu coração cheio do amor e da bondade de Deus, que são extraordinários, e com essa alegria sem fim da presença imediata de Deus. Então, é isso que é a vida que é conduzida, para onde eles estão sendo levados. Essa é a única verdadeira vida, esse é o grande ponto aqui, não é? Nós vivemos desse lado do céu, mas nós estamos indo exatamente para esse lugar. E pela palavra perdição ou destruição, nós devemos entender como um estado de maldição do homem, no qual ele é ou está sem comunhão com Deus, no que diz respeito do favor, da misericórdia e do amor de Deus para com o indivíduo. E aí ele está, na realidade, na sua consciência, debaixo da amargura, da ira de Deus e da fúria do Senhor, não tendo comunhão salvífica com o Senhor, mas tendo comunhão na realidade com demônios e com anjos e com as almas que são condenadas. Isso não é vida, mas isso é morte eterna. Embora a alma e o corpo vivam eternamente juntos, nesse contexto, eles vão morrer eternamente. Então, enquanto um lado a vida significa a presença de Deus e todos os benefícios dele usufruídos por toda a eternidade, a morte significa, ou a destruição significa exatamente o oposto, a vida sem comunhão com Deus e longe da presença do Senhor. Então, esse é o primeiro elemento importante aqui que nós devemos frisar. E o que a gente pode, dessa primeira implicação, trazer a aplicação para nós? Primeira coisa, irmãos, veja, aqui Jesus Cristo, entenda isso, ele menciona duas cidades ou dois lugares, que é o lugar onde as pessoas vão viver depois da morte. E aqui nós aprendemos que não há, entenda isso, não há em hipótese alguma, não é? Não há em hipótese alguma o que nós podemos entender como purgatório. Existem dois lugares, o céu e o inferno, a vida e a morte. Então não há um lugar mediano ou condição entre a vida, um lugar que você pode estar entre a vida e a destruição. Um terceiro lugar, ou que pode ser imaginado por alguém, a Escritura não reconhece e não afirma, e por isso não há nenhum lugar que vai purificar as almas dos homens depois dessa vida, nas quais os papistas chamam de purgatório. O Senhor já descreve literalmente os dois lugares e estão estabelecidos aqui. Se tivesse isso, irmãos, a palavra de Deus nos teria revelado tais coisas. Tudo isso que eles fazem é por inferência e sem lógica verdadeiramente. Os papistas dizem, não é, que na realidade é a parte superior do inferno, próxima do inferno daqueles que estão sendo condenados. Veja que coisa, irmãos. Se for assim, de fato, não há salvação para eles, aqueles que estão no purgatório, porque não há nenhum lugar, veja, isso é um ponto, não há retorno do inferno para os céus, por razão desse abismo que existe. Lucas 16, 26 vai dizer ainda na parábola ou na história do rico e do Lázaro, quando o rico deseja, não é? Ele diz, não há um caminho, ele não pode vir para cá, não há uma comunicação entre eles. Como poderia ele sair de um lugar para o outro? O texto mesmo declara que isso não acontece, não é? Isso não acontece em hipótese alguma. Mas em segundo lugar, irmãos, se há apenas dois lugares, então esses dois estados somente, esses dois momentos somente estão de acordo com aquilo que os homens fizeram na terra, seja bom ou mal. E esses dois lugares estão de acordo com aquilo que como nós vivemos aqui. Isso é tão importante porque nós devemos ser aqui admoestados a ter todo o cuidado e consciência para usar todos os meios pelos quais nós possamos escapar
não é, de um lugar que é condenação e irmos para o lugar que é a vida eterna. Ser liberto da destruição e ganhar mesmo a salvação. Literalmente é isso que o Senhor aqui nos ensina. É importante a gente frisar, só voltando um pouquinho, até para deixar isso um pouco mais amarrado, irmãos, quando o Senhor diz assim, não é, lá, essa expressão, entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que é exatamente que ele quer dizer com essa expressão, para que você entenda que a maneira como eu me conduzo aqui determinará o modo e o lugar onde eu viverei por toda a eternidade, por toda a eternidade. Preste atenção, irmãos, por exemplo, que lá no próprio Evangelho, na própria Escritura, no texto de Abacuque, você vai encontrar essa declaração. O Senhor vai dizer assim, não é? O justo viverá pela fé. O justo viverá. A ideia é, veja, ele é guiado pela fé. Então ele se guia por essa perspectiva. Ele é guiado por essa fé. Então, como ele se conduz, revela aquilo que ele crê. Por isso e somente por isso, nós podemos aprender, já no primeiro momento, que esses dois lugares que terminam a história de toda a humanidade, eles serão determinados pelo modo como eu me conduzo, porque isso reflete exatamente aquilo que eu creio. E isso então nos leva ao segundo e último ponto, que não é, você vai encontrar dois estados diferentes em dois lugares distintos. Então o que é que existe? Existe na realidade dois caminhos distintos que levam àquele lugar. Veja, há um caminho que me leva a um lugar. Então, há um caminho que me conduz àquele lugar. Preste atenção nesse aspecto, irmãos. Então, eu tenho um caminho de vida e eu tenho um caminho de destruição. Perceba que esse é um aspecto importante. Primeiro, por quê? Porque quando nós falamos o caminho da vida, nós podemos ver o caminho da destruição, perceber o caminho da destruição. E aí, mais uma vez, eu cito aqui Abacuque 2,4, que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Andar no caminho da vida é ser, ou é mesmo, é guiar as nossas vidas pela fé em Cristo. Andar no caminho da vida é guiar nossas vidas pela fé em Cristo. Entenda, irmãos, esse conceito, o caminho que nos leva. O caminho isso já representa um modelo de vida, entende? Isso representa o que eu creio e como eu vivo, literalmente. Então, dois pontos, basicamente, devem ser considerados nesse segundo lugar, segundo aspecto. Primeiro, o que fé significa aqui? O que é que fé significa? Não é? Pela qual os homens devem viver nesse mundo. Que tipo de fé é essa que eu tenho de viver? Isso é claro na Escritura, que é a fé, a verdadeira fé justificadora. A verdadeira fé justificadora. Então, é a mesma fé pela qual eles são salvos no dia do Senhor. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Entende que o caminho que eu sigo representa exatamente a fé que eu tenho, a fé que eu possuo. E outra coisa interessante é que ele, de modo muito notável, expõe esse texto, mostrando que a fé em Cristo, nosso Redentor, é a fé pela qual nós devemos guiar nossas vidas nesse mundo. Essa fé que eu tenho em Cristo Redentor é a fé que eu me guio nessa vida. Por aqueles que serão salvos por essa fé, irmãos, devem primeiro viver por essa fé.
Aquele que crê bem deve viver bem. Aquele que crê corretamente deve viver corretamente. É por isso que a linguagem, a porta e o caminho é estreito. É porque nós estamos falando do modo como eu vivo. Então, eu creio e vivo como eu creio. E essa fé, ela nunca, veja, ela nunca salvará a alma, irmãos, que não guia e não ordena a vida. Deixa eu explicar isso. Essa fé nunca salvará a alma que não guia e ordena a vida. Eu creio e ando por um caminho. Eu creio e vivo num caminho. Veja, eu não posso crer e andar no caminho largo, é estranho. Eu creio e ando no caminho que é, como é conhecido no texto, estreito, como o texto fala aqui para nós. Muitos homens pensam que é suficiente para a salvação crer na promessa da vida. Mas a fé, irmãos, ela tem um trabalho posterior na vida desses homens. Um trabalho além de salvá-los. Sabe o que é, irmãos? Levá-los a viver, levá-los a caminhar, levá-los a andar naquele lugar, daquela forma. Então, um homem vive pela fé quando ele repousa em Deus. E quando ele, de modo claro, irmãos, ele é guiado completamente pela palavra escrita de Deus. Ele crê em Deus e ele é guiado completamente pela palavra de Deus. Veja o exemplo que nós temos em Abraão, irmãos. Em Hebreus 11, verso 8, diz assim, que pela fé ele deixou o seu país, a sua nação, e diante do mandamento de Deus, ele foi para um lugar que ele não conhecia. De modo mais particular, a vida do homem cristão, ela é descrita em duas partes, o que nós chamamos de espiritual e temporal. Vida espiritual e vida temporal. Então, ambas, irmãos, devem ser vividas nesse mundo, tanto a espiritual quanto a temporal, porque a vida celestial começa antes de nós morrermos. Entende? O céu não começa quando eu morro. E aí eu gosto muito de uma expressão que um amigo utiliza. Ele diz assim: a preocupação não é onde eu vou passar a eternidade, é onde eu estou passando a eternidade. E aí um mais calvinista diria: onde eu passei a eternidade, na eternidade, isso é, antes da fundação do mundo, né? Então, só que eu não tenho como conhecer isso. Eu não tenho como conhecer isso, mas no que eu posso conhecer, eu não vou passar a eternidade depois de morrer, se eu não passo a eternidade vivo. Você entende? O caminho que eu vou seguir é um caminho onde a vida e onde eu vou alcançar, não significa que eu vou chegar lá no dia que eu começar a andar. Eu vou andar durante o tempo que se chama hoje. Vida espiritual e temporal. A vida espiritual de um cristão é essa, irmãos, pela qual ele tem verdadeira comunhão com Deus. Isso começa nessa vida. Isso se manifesta quando? Quando eu me reconcilio com Deus, onde o homem ele é aceito, não é? E ele é recebido por Deus, e ele em Cristo tem o direito à vida eterna. Essa reconciliação é vida, e ela é sustentada e mantida por quê? Pela fé. E a fé onde somente na palavra e na promessa de Cristo somente. É nisso que nós nos apegamos. Nós recebemos isso. E nós mantemos essa reconciliação em toda a vida. Nós devemos dar a Deus essa honra
de crer, para crermos nas suas promessas de remissão de pecados e vida eterna em Cristo. E sob essa fé, confiado nessa fé, nisso que o Senhor prometeu em Cristo, e nós cremos nisso, pela fé, não é? Isso é claro, pela graça nós cremos nisso. O que o Senhor nos garante quando isso ocorre? A remissão dos nossos pecados e a vida eterna. Quando eu creio naquilo que Cristo fez por mim e nas promessas reveladas na palavra, eu tenho o que da parte dele? Eu tenho a remissão dos meus pecados e a vida eterna. Alguém pode perguntar aqui o seguinte, irmãos, não é? Veja, alguém pode falar o seguinte: imagina que tudo aquilo que nós cremos é nosso, como riqueza, honra, coisas afins, né? Então nós cremos, tudo isso é nosso. Não é verdade. Somente aquilo que Deus prometeu no pacto evangélico de vida. Entende? Eu não tenho nada que não tenha sido prometido no pacto que Ele fez conosco. Quando cremos nessas coisas, alguém pode dizer ainda: isso pode ser tudo, não é? Eu estou bem, pois eu creio nas promessas de Deus. Mas aqui muitas pessoas se enganam. Crer nas promessas falsamente não resolve muita coisa. A verdadeira fé é essa: os homens devem buscar o perdão dos seus pecados e fazer o que mais? E viver e buscar crer nesse perdão. Mas aqueles que creem sem usar os meios enganam a si mesmo, porque Deus juntou o que? As promessas aos meios. Veja, eu creio nisso, mas eu não vou à igreja, eu não leio as escrituras, eu não oro. Então, os meios pelos quais essas coisas nos são dadas, eu rejeito. Mas eu creio em tudo, mas rejeito isso. É estranho quando alguém diz que crê em Cristo, mas não conhece a vontade dele, nem o que Ele fez por nós. É por isso que o evangelho não combina com ignorância. A ignorância é o investimento de Satanás. O evangelho não combina com a ignorância. A ignorância é o investimento de Satanás. Você pode ter certeza disso. Nós ofendemos a Deus diariamente, irmãos, e diariamente nós devemos renovar o nosso arrependimento, e pela fé crer no perdão dos nossos pecados diariamente. Eu não posso viver senão pela fé continuamente, não é? E como é que eu faço? Eu oro, perdoo os meus pecados. Como é que eu vou alcançar isso se eu não busco a Deus, se eu não uso os meios que Ele me deu? Outro aspecto interessante é que a vida espiritual, ela tem seus frutos. Ela não é uma vida morta, porque aquele que teve seus pecados perdoados, irmãos, esses vivem em Cristo. E essa vida, ela se mostra nos frutos de boas obras, como misericórdia, como amor e como bondade. E em cada boa obra, veja, em cada boa obra, nós devemos viver pela fé, que é literalmente, não é requerido aqui essa fé dupla, podemos dizer assim, que é a fé geral, pela qual nós somos persuadidos que a obra ela é permitida e requerida por Deus, e a fé especial, pela qual nós somos persuadidos de que essa obra particular feita é aceita por Deus. Veja, eu preciso crer de duas maneiras. Primeiro, dizer, o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça, é o que está revelado na palavra. Mas a segunda fé particular é, o que eu estou fazendo é aceito por Deus. Porque não basta fazer apenas aquilo que Deus mandou, se eu não busco ser recebido por Ele naquilo que eu faço. Eu preciso viver pela fé, não é? Na aceitação da obra, Deus primeiro aceita a pessoa em Cristo. Nós vamos falar isso num tempo oportuno, quando terminarmos esse estudo. Eu estou lendo uma outra obra do William Perkins, que é sobre exatamente sobre a natureza do homem, é espetacular. E eu vou usar esse outro material quando eu terminar esse assunto dele. E ele analisa
exatamente esse ponto numa outra obra com mais detalhe. Ele vai dizer assim: irmãos, Deus não recebe a obra antes de receber a pessoa. Ele não recebeu Abel depois de receber as obras. Ele só recebeu as obras porque ele recebeu primeiro. Ele não recebeu Caim, as obras de Caim, porque ele não recebeu primeiro. Se ele não recebe, aquilo que ele dá não é recebido. Ele foi, tanto Caim quanto as obras foram rejeitadas. Aí entenda, Deus aceita primeiro a pessoa em Cristo, então a obra pela pessoa é aceita. Nós somos movidos a toda boa obra pela fé. Que isso traz à mente o que, irmãos? A misericórdia, o amor e a bondade de Deus para conosco. Eu creio no que Deus fez por mim. Isso me move a quê? A realizar as mesmas obras que Cristo fez por mim, que Deus fez em mim por Cristo. Foi que Cristo fez por mim. Ele teve misericórdia, Ele me amou, Ele foi bondoso para comigo. E o que é que Ele requer de mim? Que eu ame, que eu seja misericordioso com os meus irmãos. As boas obras vão fluir dessa fé. É da mesma natureza o que Deus fez por mim. O que João vai dizer lá na primeira carta, no capítulo 3? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele diz assim, ó, qual é o princípio? João diz, qual o princípio, irmãos? Ele diz, olha, Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você entende? Uma coisa, eu creio que Cristo deu a vida por mim, e isso então é recebido por mim. E o que isso vai produzir? Qual o caminho que eu vou andar? Esse caminho estreito que eu vou andar, eu vou fazer o que Ele me ordena. O que Ele fez por mim, eu vou fazer com os meus irmãos. Terceiro aspecto, irmãos, a vida espiritual, ela se mostra em si mesmo, não é? Ela resistindo e perseverando diante das tentações. É uma forma de mostrar o caminho que nós seguimos. Porque todo filho de Deus nessa terra passa por muitos ataques. Os justos, eles serão salvos com muita dificuldade. Muita dificuldade. Nós devemos viver pela fé. Nós devemos descansar em Cristo, não em nós mesmos. Um exemplo maior disso, irmãos, mais uma vez, é o que Cristo fez por nós. Um exemplo disso. Deixa eu lhe mostrar como foi que Cristo confiou no Pai. Veja, Cristo na cruz do Calvário, Ele sentiu a ira de Deus sobre Ele e a indignação do Pai contra Ele. E Ele clamou a Deus, ao seu Deus: meu Deus, meu Deus. Mesmo sem nenhum conforto, Ele confiou em Deus. Ele viveu, Ele vive, Ele nos instrui a viver pela fé. Jó, diante das tentações mais angustiantes e aflições que ele viveu, e nós sabemos na Escritura, ele disse: embora o Senhor me faça passar por isso, embora o Senhor me açoite, eu confiarei nele. Jó 13:15. Assim nós devemos fazer também. É só você olhar, e aí vamos pegar as palavras de Davi no Salmo de número 77, por favor. Davi, Salmo de Davi, número 77, versos 7 e 8, por favor, irmãos. 7 e 8 diz assim: rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Isso, verso 8. Agora veja o verso 10 e o verso 11. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Quando ele sentia nenhum conforto, ele se apegava a Deus nas suas meditações. Nenhum conforto.
nenhuma paz, nenhuma alegria. Ele se apegava a Deus no seu sofrimento. É assim que o Senhor lida conosco. A vida temporal, por outro lado, irmãos, ela se coloca na prática de alguns chamados particulares, de algumas vocações particulares. Alguns homens, não é? Eles têm uma vocação, outro tem outra vocação, não é? E cada um tem a sua vocação, ou deve ter uma vocação, que é o chamado a vocação legítima, não é? Que é pelo qual, nessa vocação, eles guiam sua vida temporal. Preste atenção, como é que eu incluo fé nisso? As obras do chamado particular de um homem deve ser também praticado pela fé. Como é que eu exerço a minha profissão pela fé? Irmãos, como eu exerço pela fé? E aqui é interessante porque até mesmo as vocações mais humildes, elas devem ser vividas pela fé. Os homens devem fazer suas obrigações da sua vocação na fé. Eles devem primeiro ter a consciência fundamentada de que a sua obra, isto é, aquilo que eles estão fazendo, veja, a primeira coisa que na minha vocação eu vou checar é: isso que eu estou fazendo é permitido por Deus, é regido por Deus, não é contra a lei de Deus, não quebra os mandamentos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando fazer aquilo que o Senhor me permite fazer, e que é justo, e que é correto, e que é leal, verdadeiro, não é? Ele precisa fazer isso, e aí ele deve agir de acordo com isso, ele deve buscar isso. Então, todo homem tem sua vocação, ele deve ter um cuidado na sua própria vida e daqueles que pertencem ou que estão junto dele, para prover para eles as coisas necessárias, como comida, bebida, vestimento. E esse cuidado deve ser regulado pela fé, isto é, um homem deve usar meios legítimos para que ele adquira essas coisas. E, entretanto, ele vai fazer exatamente isso, irmãos. O fruto e o resultado disso ele entrega nas mãos de Deus. Nós podemos prover, não é, por aquilo que é necessário, mas não podemos ir além disso, além de usar, se não usar apenas os meios ordinários legítimos e santificá-los pela oração, deixando a bênção e o resultado para Deus. Lance a Deus as tuas ansiedades. Como diz Salomão no Provérbio 16:3, lance as tuas obras sobre Deus. E Pedro fala, lance todos os teus cuidados sobre Deus. Preste atenção, eu faço aquilo que é legítimo, e aí eu faço pela fé. Como? Eu faço e entrego nas mãos de Deus o resultado do que eu faço, eu entrego nas mãos dele. As bênçãos provêm dele. Eu não vou andar ansioso, isto é, eu vou me preocupar com o resultado, e aí eu quero ser Deus. Além de fazer o que deve ser feito, agora eu quero regular o que eu vou receber em troca disso. Isso é o cuidado que eu preciso ter, eu preciso trabalhar pela fé. E por último, nesse aspecto, irmãos, toda vocação tem sua cruz. Não há nenhuma vocação que não tenha sofrimento. Então, quando a cruz vem sobre o homem, na sua vocação, então ele deve carregar e levar tudo isso pela mesma fé. Ele deve descansar na palavra de Deus, ele deve aquietar a sua mente, não é? Com a boa vontade e o prazer de Deus. É o Senhor que tem me conduzido nisso, e aquele que crê não vai se perturbar. Nós não devemos de modo algum, irmãos, buscar satisfazer os nossos próprios prazeres e apetites, buscando ser livres do mal que veio sobre nós na nossa vocação. Não tente se livrar do mal que veio sobre você naquela vocação, tentando satisfazer os desejos do seu próprio coração. Eu preciso viver pela fé.
que é a maneira certa para a vida eterna. É o caminho da vida eterna. Eu tenho a verdadeira fé e eu sou guiado por essa fé. Algumas implicações para nós concluirmos, irmãos. Algumas aplicações. Primeiro, isso nos mostra que há um grande número, podemos dizer assim, não é? Que pensam, que imaginam que se eles viverem uma vida reta no mundo, então eles viverão bem. Essa vida honesta, irmãos, ela é muito recomendada entre os homens, mas não é suficiente para a salvação. É o chamado obra da natureza, pois o homem, por sua razão natural, pode conduzir a sua vida civilmente correta. Ele pode ser civilmente correto e pode achar, veja, fulano é um crente, ele é honesto, ele paga, ele sofre por causa disso, mas ele vive a vida civilmente correta. E muitos vivem assim, até mesmo os pagãos, os que não temem a Deus. Mas a vida, irmãos, que leva o homem aos céus, ela é guiada pela fé. E por isso, aqueles que caminham no caminho da vida devem andar pela fé, não pela razão simplesmente, ou somente. Segundo, isso também nos mostra que esses são enganados, imaginando que a vida deve ser vivida por aquilo que eles sentem. Eles medem o amor de Deus e o ódio de Deus pelas bênçãos externas e pela quantidade de sofrimento que eles passam. E por isso, então, quando Deus tira os meios, não é? Eles não confiam mais no Senhor. Quando o Senhor tira deles o trabalho, tira deles a condição, eles passam a não confiar mais em Deus. Isso é desonesto. Não confiar num amigo, irmãos, se ele não deixar um penhor, é desonesto. Ele é meu amigo, eu sei quem ele é. Imagina quanta desonra é para Deus quando nós não descansamos nele sem termos alguma coisa externa do seu favor sobre nós naquele momento. Você imagina que desonra é para Deus. Nós devemos repousar em Deus quando todos os meios não existem mais, porque nenhum meio existe mais, nós devemos confiar nele. E terceiro, muitos que professam a religião são também enganados. Esses medem sua graça e bondade na religião pelo sentimento dos seus próprios corações. Nós devemos repousar nos nossos sentimentos, irmãos, porque a verdadeira fé, ela pode estar no coração sem o sentido interno. Deixa eu dizer, a fé verdadeira, ela está no coração, mas ela pode estar sem o sentido interno. De novo, o maligno, irmãos, pode colocar falso conforto, muitas vezes no coração das pessoas. Veja lá em Lucas, por exemplo, no capítulo 8, verso 13, veja as palavras do Senhor Jesus aqui. Lucas 8, 13 diz assim as Escrituras, irmãos. Lucas 8, verso 8, 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Os homens maus recebem a palavra com alegria. Vem a provação e eles rejeitam. Olhe para a sua fé, irmãos, literalmente, pela palavra de Deus. E então a palavra de Deus vai te julgar. E aí não repouse, não descanse nos seus sentimentos internos, mas na palavra verdadeira de Deus. O coração do homem, sim, é profundamente enganoso. Quarto, irmãos, isso nos ensina também
a nos familiarizarmos com todos os mandamentos de Deus que estão na Bíblia, com todas as promessas que dizem respeito ao perdão dos pecados e à vida eterna, porque sem esse conhecimento não pode haver fé. Eu vou crer em quê? Irmãos, eu vou crer em quê? Se eu não conheço o que eu tenho em Cristo. Mais uma vez, a fé, ela é inimiga da ignorância. A fé, ela precisa ser conhecida. Quinto, nós podemos viver dias de alegria e de paz, com muitas bênçãos temporais, quando nós, num tempo da nossa própria vida. Mas nem sempre nós viveremos em paz, irmãos. Nós devemos nos preparar, porque o Senhor lida com a vida no tempo determinado, e nós devemos ter apegado esse caminho muito claro diante dos nossos olhos. Pela fé, se apegue a Cristo, e então, no meio das suas espadas e armas da morte, você andará para a vida eterna. Apegue-se a Cristo e você vai andar nesse mundo de trevas e de sofrimento, firme para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu preciso concluir esse tópico, porque eu falei do caminho caminho de vida, e essa relação. Mas é claro que isso já mostra o contraste com o caminho da destruição, que é colocado no texto também. E aí é apenas alguns pontos para vocês entenderem. Veja, irmãos, esse caminho da destruição, que é também chamado o caminho dos pecadores ou o caminho dos ímpios, como diz o Salmo de número 1, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios perecerá. Isso nos faz entender, né, que esse caminho tem muitos passos, muitos lugares, mas que tem apenas um fim. Você pode andar por muitos lugares, espaçosamente, e por muitos lugares, mas você vai para um lugar único, que é a destruição. E eles são reduzidos a 3 princípios básicos. Veja, eu posso andar por essa fé falsa que me leva à perdição, se eu andar de 3 maneiras, rapidamente. Primeiro, se a minha fé, irmãos, veja, se eu pensar, se o caminho que eu ando é o caminho da natureza. Segundo, se o caminho que eu ando é o caminho de uma falsa fé. Ou terceiro, se o caminho da fé e da natureza, eles estão caminhando juntos. Vou colocar todos os 3 rapidamente. O caminho da natureza, o que é isso? É quando nós vivemos somente pela luz da natureza, como o apóstolo Paulo fala em Atos 14:16. Deus suportou todos, permitiu que todos os gentios andassem nos seus próprios caminhos. O Senhor permitiu e suportou que eles andassem nos seus próprios caminhos. E nesses caminhos, irmãos, eles estavam vazios de Deus em Cristo e não debaixo da misericórdia. Isso é o caminho da natureza. O caminho da falsa fé é alguma coisa mais do que o caminho da natureza, mas também leva à destruição. Por quê? Porque essa fé é falsa e, consequentemente, a profissão é vã. Esse é o caminho da falsa religião, não é? E aqui onde existe na realidade 3 aspectos principais, que podemos dizer assim, não é? Nos chama que tem 3 ramos, e William Perkins, falando sobre isso, ele vai lidar com 3 religiões na época que revelam essa falsa fé. Ele fala os turcos, que são os muçulmanos, os judeus e os papistas. Ele fala, esses 3 aqui caminham na falsa fé. Por quê? O que é que ele diz? Ele diz, olha, os judeus na sua religião, melhor, os turcos na sua religião reconhecem Cristo como um grande profeta, mas não como Deus. E eles não buscam salvação nele. Os judeus, por outro lado, na sua religião, reconhecem um único Deus, entretanto, fora de Cristo. Eles não reconhecem a encarnação dele, que Deus se fez homem. Ele espera que isso aconteça. Ele espera por um reino terreno.
Eles interpretam o Antigo Testamento somente e sustentam ele e negam o Novo Testamento. Ambos, os turcos e os judeus, rejeitam Cristo, não têm o Pai e, consequentemente, não podem ter salvação na sua religião, porque não há salvação fora de Cristo. E aí ele diz, e os papistas, irmãos, e aqui é fantástico o argumento dele, ele diz, o papista reconhece muita verdade formal. Se você pegar a fé da Igreja Católica Romana, ela é quase igual à nossa fé, mas eles transtornam a verdadeira fé com as suas práticas. E ele vai dizer, né, se eles têm essa fé geral, ele diz, os demônios também têm, eles creem em Deus, mas essa da fé justificadora, a fé que nos salva, nós somos justificados pela fé, no qual o homem deve crer e viver para a sua própria salvação, a remissão dos pecados e a sua reconciliação com Deus em Cristo, eles renunciam a essa fé. Eles dizem que o homem não é justificado apenas pela fé, mas também por obras. Novamente, o Cristo dos papistas não é o verdadeiro Cristo, porque eles fazem dele metade Salvador, e não, irmãos, não como ele de fato é. Ele na realidade Jesus para eles é um instrumento que faz com que os homens sejam salvadores de si mesmos, porque por sua graça eles na realidade vão fazer obras meritórias e vão herdar a vida eterna por sua própria fé, por sua própria justiça. Eles roubam de Cristo a sua humanidade, dizendo, ele está em todo lugar exatamente como ele é, quando, por exemplo, na missa e na Santa Ceia. Eles roubam a humanidade dele. E ele diz mais, eles negam Cristo nos 3 ofícios. Como? Com o ofício de rei. Por que, irmãos? Por que ele nega no ofício de rei? No ofício de rei, porque a Igreja Católica nega o ofício de rei para Cristo? Porque eles dão isso ao Papa, dizendo que ele tem poder para fazer leis que podem ferir a consciência, como a lei de Deus faz. Eles pecam quando fazem aquilo que a Igreja Católica, determina, não que a palavra ordena. Segundo, irmãos, eles não apenas negam o ofício de rei, mas eles negam também o ofício de sacerdote. Por quê? Porque em cada missa eles oferecem Cristo novamente na ceia. Cristo é sacrificado toda santa ceia. E eles fazem dos santos intercessores, especialmente a Virgem Maria. Eles viram de cabeça para baixo a pessoa de Cristo. E terceiro, o ofício profético de Cristo, dizendo que as Escrituras são imperfeitas sem a tradição. É engraçado porque eles dizem, em outras palavras, elas são incertas sem o sentido e o significado que a igreja der a ela. As cópias originais são corruptas, eles dizem, e a igreja está acima delas na autoridade. Eles roubam de Cristo os 3 ofícios. E aí, irmãos, eu posso crer e não caminhar o caminho da salvação. E por último, eles podem unir essas duas coisas, o caminho da fé e o caminho da natureza no mesmo lugar. Isso muitas vezes é o caminho pelos quais muitos protestantes andam, irmãos, porque nós temos a verdadeira fé na palavra, a nossa profissão e o nosso julgamento é certo, mas entretanto a nossa vida ela é vivida de acordo com a natureza. Nós andamos segundo a natureza, não segundo a fé, não segundo a palavra. Nós andamos segundo os nossos próprios pensamentos, caminhos largos que levam à destruição. Por isso nós
mantemos a verdadeira doutrina e a verdadeira fé na palavra, e isso nos conduz e conduz as nossas vidas de acordo com essa fé. E testificamos, irmãos, a mesma fé por meio da maneira como nós vivemos, por nossas obras, especialmente no tempo de seca, de escassez, quando Deus pesa a sua mão sobre o pobre, e aí ele testa o coração dos ricos. Até mesmo nessas circunstâncias, nós precisamos crer nessa verdade e andar segundo ela. Esse é o caminho da vida. Na próxima quarta, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre a propriedade desses caminhos. Esse será o nosso tópico na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a confiar no Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso ânimo, porque em nós mesmos, ó Deus, não há como confiarmos, porque os nossos caminhos são caminhos de perdição, caminhos de morte, mesmo aparentando coisa boa nessa terra. Ajuda-nos a crermos como a Bíblia nos ensina e a vivermos como a nossa fé é manifestada em todas as áreas da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém.